Shalom, abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 4. Versículo 7. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz assim: O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Com tudo que você tem que possuir, com tudo que você tem que comprar sabedoria e entendimento. O que é sabedoria? Veja bem, sabedoria e entendimento são muito importantes. Com tudo que você tem que possuir, é adquirir o entendimento. O texto fala: adquira a sabedoria, mas com tudo que você tem, adquira o entendimento. Então veja bem, conhecimento, sabedoria e entendimento são coisas que Provérbios e Eclesiastes falam, mas são coisas diferentes. Conhecimento é informação, sabedoria é aplicação, e entendimento é compreensão, tá? Conhecimento sozinho não é muito legal, sabe? Você ter só a informação. Você tem um conhecimento, você tem que compreender essa informação. Isso é o entendimento. Você tem que compreendê-lo. E você tem que aplicá-lo. Isso é sabedoria. Não existe sabedoria sem entendimento. É necessário compreender, entender, para poder aplicar uma informação na sua vida. Então, a Bíblia diz: com tudo que você tem, consiga o entendimento, para você poder entender e aí sim adquirir a sabedoria. Então diz aqui: o princípio da sabedoria é, a regra principal da sabedoria é adquirir a sabedoria. Como? Com tudo que você tem, consiga entendimento. Esse é o princípio de conseguir sabedoria. O que eu quero falar hoje é sobre ideias. Abra em Mateus 4. O que é uma ideia? A palavra ideia em grego é logos. Logos, por exemplo. A Bíblia diz: no princípio era o verbo. Essa palavra, logos. O verbo logos estava com Deus e o verbo logos era Deus, tá? Então, logos também pode significar ideia. A palavra ideia em grego é logos. E o que é essa ideia? A Bíblia chama a ideia também de preceitos. Aparece muito na Bíblia, preceitos. Por exemplo, Davi diz assim: ó Senhor, ensina-me os teus preceitos. Não são conceitos, são preceitos. São ideias. Davi está dizendo: ensina-me as tuas ideias. O que é uma ideia? A ideia é um pensamento que você tem antes de fazer algo com um propósito. Por exemplo, uma cadeira. Quem teve a ideia de fazer a cadeira primeiro pensou nela, viu ela na mente e criou ela com um propósito. O propósito das pessoas não ficarem em pé. Você está num lugar há muito tempo para não ficar em pé. Se tiver uma cadeira é maravilhoso. Então, primeiro teve um pensamento. Quando a gente faz, já está tarde demais, porque a gente já teve um pensamento. A gente fez primeiro na cabeça. E o pensamento, ele é uma palavra silenciosa. O que é palavra? A Bíblia diz que no princípio era a palavra. Palavra é um pensamento expresso. É a exposição de uma ideia. Então, a ideia de Deus é Jesus. A ideia de Deus, a palavra, ele teve uma ideia de criar os céus e a terra, e aí ele falou, ele expôs essa ideia, esse pensamento. E aí ele criou.
Essa palavra, a Bíblia diz que essa palavra virou carne, virou um homem. E o nome é Yeshua, Jesus. Tá. E qual foi a ideia? O que é essa ideia? Então, se a gente quiser entender a ideia de Deus, a mente de Deus, o plano de Deus para a raça humana, a gente tem que ver o que Jesus falou e fez. Então, entenda uma coisa. Jesus, na Bíblia, só falou sobre um assunto. Jesus não falou sobre prosperidade. Tá? E olha que ele era rico, ele multiplicou pães 2 vezes para um monte de gente. Ele pagou imposto de outras pessoas, né? Pagou o imposto de Pedro. Então ele era rico, tá? E que ele era humilde. Mas ele não falava sobre prosperidade, não era a mensagem dele. Jesus não pregava sobre nascer de novo. Ele falou sobre nascer de novo uma vez. E não foi para um público. Foi para uma pessoa. Procurou ele de madrugada. E Jesus falou isso. Mas não era a mensagem de Jesus. A pregação de Jesus também não era fé. Ele falava sobre fé com os discípulos, mas com as multidões. Ele fortificou a fé dos discípulos. Ele encorajou a fé, mas ele não era a mensagem dele. Qual era a mensagem dele? Leia aí. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja bem. Essa palavra arrependei-vos aqui. Arrependei-vos, a palavra foi escrita, significa mudança de mentalidade, de mente. Jesus está falando para as pessoas mudarem a mente delas. Por quê? Porque chegou o reino dos céus. E daí por diante ele passou a pregar. Não foi uma vez que ele pregou. Essa era a pregação que ele fazia constantemente a partir desse momento. Depois que ele voltou para Galileia, né? Depois de ter sido batizado por João, depois de ter sido tentado e voltar para Galileia. E aí a gente vê. Qual foi a pregação de João Batista? Que discipulou Jesus. Qual era a pregação de João Batista? Só ler o capítulo anterior, capítulo 3. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista também. A pregação de João Batista não era batismo. A mensagem dele era o reino de Deus que estava chegando. E a pregação de Jesus era essa. Olha só, vamos ver aqui logo no capítulo 5. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes... Desculpa se ficou ruim, é que eu estou ajeitando aqui a câmera, que ela está entortando. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. São os humildes de espírito. Em algumas versões, os pobres de espírito. Os vazios de espírito. As pessoas que buscam algo para preencher elas. Toda a humanidade está pobre de espírito. Está espiritualmente vazia. Toda a humanidade está buscando algo. Porque ela perdeu alguma coisa. E o que é que Jesus fala? Ele diz assim: bem-aventurados vocês todos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. Chegou. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Porque o reino de Deus chegou. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Os mansos. Manso não significa fraco. Manso significa alguém que tem a força sobre controle. Isso é uma pessoa mansa. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu. É isso? Isso é o que o cristianismo ensina, né? Que as religiões ensinam. Você vai herdar o céu. Não.
que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O plano de Deus para você é que você more na terra. É que você receba a terra por herança. Essa é a pregação da religião. O que é religião? Quando o homem, eu vou falar disso já já. Quando o homem perdeu o reino, o homem começou a procurar coisas para recuperar esse reino. E uma delas é a religião. A coisa que mais se opunha a Jesus não eram os pecadores. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus era amigo dos pecadores. A Bíblia diz que Jesus era chamado de amigos dos pecadores. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus tinha problema com a religião. O que se opunha a ele foram os religiosos. O que matou ele foram os religiosos. Por quê? Porque Jesus veio pregar o reino. E quando a ideia original chega, a gambiarra é ameaçada. O substituto é ameaçado a perder, o substituto perde a utilidade. Então, quando o reino de Deus veio, as religiões ficaram ameaçadas. Porque a religião é uma forma do homem tentar preencher o vazio da pobreza de espírito dele com algo que parece algo como um reino. Por exemplo, a religião tem regras, tem líderes. Tudo isso são formas do ser humano tentar recuperar o domínio, um reino que ele perdeu. Agora veja bem. A religião quer que você vá para o céu. Mas o reino ensina que você vai herdar a terra. Vamos ler o Salmo 115. Salmo 115 diz assim, versículo 15: Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, Ele é Deus. Mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então veja bem, Deus não te deu o céu. Deus nunca deu o céu para o homem. Deus deu a terra para os filhos dos homens. Então Deus criou o céu. Ele falou, isso aqui é meu. Mas aí Ele criou a terra e Ele deu para os homens. Ele deu a terra para você. Então não faz sentido algum você ir para o céu, morar lá. Porque lá é o lugar de Deus, não o seu. Abre em Gênesis 1. Rápido aqui que eu já estou em 13 minutos de vídeo. Gênesis 1. Versículo 26. Diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Primeiro, qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? Você lê aqui, homem, não é só Adão, tá? O homem aqui é toda a espécie humana. Façamos o ser humano, todo o ser humano. Primeira coisa que Deus deu aos homens foi a imagem dele. A imagem dele. O que é a imagem dele? A característica dele, o caráter dele. A segunda coisa que Deus te deu foi a semelhança dele. O homem, assim como Deus, é espírito. Deus é espírito e o ser humano também é espírito. E a terceira coisa que Deus deu aos seres humanos foi domínio. Agora entenda, domínio quer dizer reino. Então, quando diz aqui, tenha ele domínio sobre essas coisas aqui, sobre toda a criação, sobre toda a terra,
Deus estava dizendo, essa aqui é a ideia de Deus para você. A ideia de Deus para o ser humano. A ideia de Deus para o ser humano não era morar no céu. Deus, quando o homem caiu, ele não caiu do céu. Ele nunca teve o céu. Deus nunca deu o céu para ele. Leia a Bíblia. O que foi que ele perdeu? O homem perdeu o reino, o domínio. Por isso que você não quer ser controlado por ninguém. Então o ser humano, a religião é a substituta do reino de Deus. Então, para você entender é o seguinte. Nós somos filhos de Deus. Nosso espírito foi criado por Deus. Dentro de Deus. Os filhos de um rei são príncipes, né? E princesas. Príncipe, o filho homem, o filho é príncipe, a filha é princesa. Príncipe significa o próximo na linhagem do rei. Então, quando o rei morre, o príncipe, a princesa, vira rei ou rainha. Tá? Então, os filhos do rei serão reis. Mas isso só tem uma maneira disso acontecer. Duas, na verdade. Uma, naturalmente, se o rei morrer. Só que tem um problema. Nosso pai não morre. Então, a segunda maneira de príncipes e princesas serem reis. Se um rei quer que os seus filhos sejam reis enquanto ele ainda vive, ele tem que mandar eles para longe do território dele, para um outro território. Aquele território vai ser chamado de colônia. E aí os filhos dele se tornam reis daqueles lugares. Tá? Então aqui, a nossa história é isso. O Brasil foi um dos últimos países a isso. Em que o rei de Portugal, ele era rei do Brasil à distância. Por quê? Porque um dia o rei de Portugal mandou Cristóvão Colombo descobrir terras aqui. E o filho dele veio para cá e o filho dele, que era príncipe, se tornou rei. Quando o filho dele ia para Portugal, ele deixava de ser rei, era só príncipe. Mas aqui na colônia, ele era rei. E o pai dele era rei dos reis. Então, quando Deus criou Adão, é como se Deus dissesse: Adão, você é meu filho. Eu sou o rei. E aí agora você vai ser rei, você vai reinar por mim. Você vai reinar sobre tudo. Por quê? Porque Deus queria criar a terra e ele queria reinar sobre toda a terra. Então, depois que Deus terminou tudo, qual foi a forma de Deus reinar sobre a terra? Ele criou o homem para reinar representando ele. É por isso que é pecado o homem adorar a criação. É abominável diante de Deus um homem adorar a árvore, adorar o sol, adorar um animal, como o paganismo faz. Porque nós é que devemos dominar essas coisas. Essa era a ideia de Deus. Então veja bem. Deus disse para os homens: vocês são meus filhos e agora vocês são reis aí. Então, dominem, reine. Então, isso é que vocês têm que entender. Quando Jesus morreu na cruz, ele devolveu para o ser humano o que ele perdeu. E o homem não perdeu o céu, porque Deus nunca deu o céu ao homem. Quando Jesus morreu, ele tomou do diabo o reino que o homem tinha perdido. E é por isso que o diabo tem medo de você. E é por isso que o diabo quer te matar. Então eu vou dizer uma coisa. Quando você morre e vai para o céu, isso não é muito bom, porque você vai perder seu poder aqui na terra. Lá no céu você não tem poder. Seu poder está aqui na terra.
Claro que morrer é maravilhoso, porque você vai morar com Deus. Mas olha o seguinte, Deus ele criou o seu corpo para que você more na terra. Quando Deus criou Adão, Deus soprou num boneco de barro, numa roupa de terra, para que o homem possa morar na terra e reine na terra. Então, Deus ele criou o seu corpo para que você more na terra. Quando você morre e deixa o corpo, você perde a legalidade de estar na terra e por isso você vai para o céu. Então, entenda uma coisa. João, ele olhou para o céu e ele viu debaixo do trono as almas. Ele viu que as almas estavam chorando. E as almas estavam clamando a Deus: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles queriam voltar para a terra para voltarem a ter poder. Porque é uma promessa para nós o herdar a terra. Então veja bem, quando você fica doente, Deus ele provê a cura. Por quê? Porque Deus não quer que você morra. Deus não quer que você vá para o céu. Por isso, quando você fica doente, Deus provê a cura. Deus não deixa você morrer até que se cumpra um tempo. Aí quando você morre, aí legal. Aí Deus fala, é como se Deus dissesse, pronto, você vai morar comigo, mas logo logo você volta. Por quê? Porque o homem não pode ficar, não vai ficar no, não vai. A ideia de Deus não é que o homem more no céu, pessoal. Essa não é a ideia original de Deus. A ideia é que ele herde a terra. Então, quando ele morre, ele vai para o céu. Mas Deus também criou uma solução para isso. A ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar para morarem na terra. A ressurreição é para tirar o crente do céu. Então é por isso que o diabo quer te matar. Porque o diabo quer te levar para o céu. Deus, não. Deus quer que você fique na terra. Deus quer que você fique na terra. Deus quer que você cuide da sua saúde para você dominar na terra mais tempo. Porque a morte foi uma consequência do pecado. A morte é a forma que o ser humano tem de perder o reino dele. Por causa do pecado. Quando Deus disse, no dia que você pecar, você vai morrer. Porque no dia que ele pecasse, ele perdeu o reino. Ele perdeu o direito de ficar na terra. Então, quem quer te tirar, quem quer te levar para o céu, irmão, é só o diabo e a religião. Deus não. Tá bom? Então, vamos terminar de colonizar a terra para o reino de Deus que já chegou.